Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas, e agora a gente vai falar sobre a terceira temporada de Love, Death and Robots, né, e como que a gente está fazendo, né, a gente está fazendo em blocos de 3 episódios, né, então eu já fiz um vídeo sobre os primeiros 3 episódios, agora a gente vai falar do episódio 4, 5 e 6, e depois a gente vai fazer um terceiro vídeo sobre os 3 episódios finais, né, então se você não assistiu os primeiros 3, né, no meu episódio sobre os primeiros 3 episódios, tem o link aqui no vídeo, e depois a gente vai a gente continua com esse, depois vai ter o terceiro vídeo. Então vamos lá, o quarto episódio, né, The Night of the Mini-Dead, né, a noite dos mini-mortos, né, episódio aí que tem o título fazendo referência à Noite dos Mortos-Vivos, né, filme clássico aí do Romero, né, o filme mais importante do cinema de zumbi, né, e esse filme, esse episódio, né, esse curta, eu achei esteticamente muito interessante, porque ele é todo filmado, né, naquele efeito diorama, né, como se você estivesse vendo o mundo real como se fosse um mundo em miniatura, né, então é uma técnica fotográfica que você filma coisas do tamanho, coisas no mundo real, no tamanho real, só que com esse efeito, que pode ser um efeito de pós-produção ou feito diretamente na câmera, no momento da fotografia ou da filmagem, dá essa sensação de que é um mundo de miniaturas, né, um mundo de dioramas, né, também chamado de miniature faking, né, falseando miniaturas aí, essa técnica, né. Eu achei super legal, é uma técnica que eu adoro, eu acho muito bacana. Então, todos os personagens, né, todas as criaturinhas, dá a impressão que você tá vendo uma daquelas maquetes de trenzinho, né, aquela que os bonequinhos são todos pequenininhos, assim, dá exatamente essa sensação, muito, muito bacana, muito bonito, assim, esteticamente, o episódio. Agora, de história, vamos falar sobre a história desse episódio. Os caras estão fazendo ali uma atividade sexual num cemitério e acaba gerando zumbis, né? E com isso vira um daqueles joguinhos, né, de enxame de monstro, né, que os monstros vão andando e vão destruindo tudo pelo caminho, né, vão cada vez destruindo mais coisas. Então é um episódio que basicamente você vê os monstros passando pelos lugares, né, os zumbis passando pelos lugares e matando as pessoas e fazendo mais zumbis e fazendo com que aquele grupo vá crescendo cada vez mais e se torne cada vez mais incontrolável, né? E os cenários são os mais absurdos possível, é super divertido e tal. Outra coisa que é muito divertido são as pequenas falas que não são importantes para entender a história, até porque a história não tem muito o que ser entendida, né? Mas assim, as pequenas falas são super divertidas, então vale muito a pena prestar atenção, assim, ficar com o ouvido bem atento, assim, nas pequenas falas que são quase imperceptíveis no episódio, que dão um charme extra ali, que dão um tempero extra pro episódio. No final das contas, a gente vê que, obviamente, o mundo tem que acabar num total apocalipse, né? Como se não bastasse o apocalipse zumbi, o mundo tem que acabar no apocalipse nuclear, né? Quando os zumbis estão chegando finalmente ali na Casa Branca e o governo americano não tem mais o que fazer e fala, bom, então dane-se, né? E aperta e libera bomba pra tudo e explode o planeta inteiro, né? E no final das contas, no finalzinho, a gente vai vendo a visão de fora do planeta, e nosso planeta vai ficando cada vez menorzinho, e daqui a pouco ele é um peido, né? A grande explosão nuclear que acabou com toda a humanidade é só um no escopo cósmico, né, de tudo. Nada daquilo realmente importa. Achei super divertido o episódio, dei risada com o episódio, muito esteticamente muito mais interessante do que a história em si, mas vale a pena de uma maneira ou de outra. Muito divertido o episódio, A Noite dos Mini-Mortos. E no quinto episódio a gente vai continuar com essa linha aí de episódios engraçados, né? Episódios que basicamente ele é uma piada, né? Esse episódio pegando bem aquela característica que é bem marcada, tanto na primeira quanto na segunda temporada, né? Desses episódios militares, né? Então a gente tem episódios onde basicamente é tudo tiro, né? São os caras brigando contra alguma criatura ou algum grupo específico de monstros, de criaturas, e é um monte de tiroteio, um monte de explosões, e é basicamente esse tipo de episódio.
esse episódio eles estão lutando contra um robô urso super forte e tal, né? A grande piada do episódio é que eles chamam esse urso, né, de Honey Badger, né? Porque o Honey Badger não se importa, né? Então esse texugo, né? Isso basicamente é uma piada em cima de um vídeo, de um meme, um vídeo meme que teve na internet, né, do Honey Badger. Eu vou colocar o link aqui desse vídeo na descrição para quem não assistiu o vídeo do Honey Badger, né? Que é basicamente uma criatura que não morre por nada, né? Uma criatura que a cobra vai lá, morde o bicho, coloca veneno no bicho, você acha que ele morre? Não, ele bate um soninho assim, dá uma dormidinha, acorda e volta pra matar a cobra que envenenou, né? Então, assim, é um bicho super resistente, né? Então é basicamente essa a piada do episódio o tempo inteiro ali falando desse Honey Badger. E fora isso, explosão, 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 um monte de piada, assim, tirando sarro da cultura do macho man militar, assim, norte-americano, que tem as armas e vai explodir tudo e tal. É bacana, é divertido o episódio, dá pra dar risada também, a animação é muito legal, né? E no final das contas, a criatura, né? Quando eles acham que venceram a criatura ainda tem um olho bomba que explode e mata todo mundo, né? Então, no final das contas, o Honey Badger ganha, né? O texugo do mal ali ganha e mata todo mundo, mesmo tendo morrido no processo, né? Bem divertido o episódio, enfim, dei risada, vale a pena, mas também um episódio sem muita coisa de história pra gente dissecar aqui, né? Mas divertido, vale a pena, enfim. E agora sim, o sexto episódio, o último que a gente vai fazer nesse vídeo, né, chama Swarm, né, Enxame. E esse episódio já com bastante coisa pra gente analisar aí em termos de história, né. Esteticamente é um daqueles vídeos que quando começa, assim, aqueles filmes quando começa, a gente fica um pouco na dúvida, será que isso é uma animação, será que não é, né, mas logo você percebe que é animação mesmo, né. E, enfim, a humanidade está no espaço já, né, já se comunicando com outras criaturas e tal, outras espécies de outros planetas, e eles vão até esse enxame, né, para estudar, né, e o personagem principal se encontra ali logo no começo do episódio com uma outra cientista humana que já está no local estudando ali esse enxame há muito tempo. Então ela já conhece, já sabe como andar, já conhece as criaturas que estão por ali, né. Agora, o que é o enxame, né? Esse enxame, ele basicamente quase que uma leitura dos Borg, né, lá de Star Trek, que eles vão pegando as características, né, das outras espécies e vão colocando nesse enxame, né, só que um Borg mais biológico, né, que eles pegam só as características biológicas em si e não as características culturais nem tecnológicas, que isso basicamente não importa, né. O grande ponto do episódio é que a visão do enxame, né, desse grupo, né, porque basicamente o enxame funciona como se fosse uma criatura única, então eles precisam de uma criatura para fazer tal coisa, eles produzem aquelas criaturas para fazer aquilo, depois eles precisam de uma outra criatura que era de uma outra espécie para fazer uma outra função, eles pegam e executam só aquela função, né, então são insetos mesmo, né, daí o nome, né, enxame, né, swarm, então eles funcionam como unidades individuais que executam tarefas muito específicas, né? E eles colocam o ponto da inteligência, né? Porque a humanidade sempre, na ficção científica, nós sempre nos enxergamos como, e até na nossa vida real mesmo, né? A nossa maior habilidade de todas é a nossa inteligência, né? A nossa habilidade de se adaptar, né? Eles colocam que a inteligência não é uma característica de sobrevivência desejável, né? Então o enxame acredita que criaturas com habilidades muito específicas a massa, né, o grupo sobrevive por mais tempo e não o indivíduo, né, o indivíduo em si meio que não importa, né, então eles pegam ali as características principais, né, o que esse indivíduo aqui é bom, né, então eles vão replicando aquela característica em outras criaturas, né. O que acontece quando eles o enxame quer absorver os humanos ali, né? E os humanos estão ali porque eles querem absorver, né, essa característica
do enxame para transformar, adivinha, em arma, né? O que o ser humano sabe fazer? Sabe transformar as coisas em arma, né? Então, enquanto os humanos estão ali para pegar essa característica de conseguir replicar biologicamente as armas, né? E criar uma arma biológica ali muito forte, né? Um enxame, um exército em forma de enxame, né? O enxame quer absorver as características principais dos homens, né? Da humanidade, né? Então ele vai lá e pega a mulher, né, a cientista primeira, e eles absorvem ali que é um cérebro, né, tem um formato de um cérebro gigante ali, então eles absorvem ali a mulher e ela abrem aqui a cabeça e juntam com o cérebro dela e ela começa a falar, né, aí já fazendo até uma pontezinha com o segundo episódio, né, o Viagem Ruim, né, Bad Traveling, né, onde a criatura pega o corpo do cara lá e começa a usar para falar, né. E com isso eles têm ali uma discussão, né, entre o enxame e através da voz da cientista com o cientista que ainda não foi absorvido, né. E basicamente o que o enxame quer é justamente que o cara esteja ali para procriar, né, juntamente com a cientista, para criar mais humanos para que eles possam absorver ali as características da humanidade que são interessantes para o enxame, né? E o cara a princípio fala, eu prefiro morrer e tal, não sei o que lá, e a criatura fala, olha, mas você não tem muita escolha, né? Nós faremos de um jeito ou de outro, você pode só escolher se você quer estar vivo ou não, né? Se a gente te matar agora, a gente consegue pegar as suas características genéticas e procriar de uma maneira ou de outra, né? Então, o cara coloca assim, então eu aceito o desafio, né? Aceito o desafio de ficar vivo, né? E aí que o episódio fica um pouco estranho, né? Ele aceita o desafio do quê, né? De basicamente ter que procriar com o corpo morto da mulher que estava ali, né? Da outra cientista, né? Enfim, porque ela tem lapsos de consciência ainda, então até que ponto ela estaria de acordo com aquilo, né? Se ela é consciente, ela tem que estar de acordo com aquilo. Se é só o corpo dela, ele estaria fazendo uma necrofilia ali com a criatura, enfim, o episódio tem essas leituras estranhas, assim, né, que ou é uma necrofilia ou é um estupro, né, enfim, é estranho, né, mas enfim, ele aceita, talvez porque ele acredita que ele possa encontrar uma saída, né, se ele estiver morto, ele não tem como escapar dali, e o enxame vai pegar as características da humanidade, independente de qualquer coisa, né, o enxame vai pegar as características da humanidade. Se ele estiver vivo e consciente, talvez ele consiga fazer alguma coisa. Será que é esse o desafio que ele está falando? Então eu aceito o desafio de tentar dobrar o enxame, aceito o desafio de encontrar uma maneira de escapar dessa situação. Será que é essa a leitura que o episódio está colocando, né? Eu espero que sim, né? Não seja o desafio, eu aceito o desafio de cometer necrofilia, né? Eu acho que não é uma leitura muito bacana essa, né? Para colocar no final do episódio. Então eu prefiro acreditar que ele esteja ali tentando encontrar uma maneira de escapar desse enxame, né? E escapar de ser totalmente absorvido ali pelo enxame em si, né? Eu achei um episódio esteticamente legal e assim, com temas legais, temas bacanas, né? A humanidade está lá para tentar absorver as características que são interessantes do enxame, e o enxame, por sua vez, está tentando absorver a humanidade para pegar as características interessantes da humanidade, né? O principal tema é justamente essa, né? A inteligência não é um fator desejável ali para sobrevivência, né? Enfim, eu achei um tema legal, né? Porque o que define inteligência, né? Você pega uma barata, por exemplo, né? É super difícil você matar uma barata, né? E ela não é um ser considerado inteligente, né? A gente pensa, ela faz sempre as mesmas coisas, né? Barata, meio que parece que ela é programada, né? A hora que ela encontra a luz, a primeira função é encontrar uma parede e sair correndo até encontrar um buraco que ela possa entrar. Toda barata faz sempre isso, né? Então, quando você começa a ver como baratas funcionam, você fala, é um ser inteligente, mas de uma característica muito específica. Ela faz exatamente a mesma coisa toda vez e faz muito bem, tanto que é muito difícil matar uma barata, né? Se você não consegue dar a chinelada na primeira, depois que ela começou a andar,
é difícil pegar, né? Ela sai correndo e você não... muito provavelmente ela vai entrar debaixo da sua pia, né? Então, assim, é uma criatura que tem essa característica de inteligência com uma característica em um ponto muito específico ali. Ela faz exatamente aquela coisa muito bem, né? Ela é uma especialista em fazer aquilo, que é basicamente características de insetos, né? Insetos fazem exatamente a mesma coisa a vida inteira, né? Ela é criada, a criatura é criada para executar aquela única função, né? Então, gostei do episódio, achei divertido, Swarm. Então esse foi o 6º episódio. A gente vai voltar, eu volto com mais um vídeo, o último vídeo dessa 3ª temporada aí de Love, Death and Robots, falando sobre os episódios 7, 8 e 9. Então obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.